Hora de decisão na Champions League e aqui no Futebol no Detalhe você vai ver tudo sobre os 4 duelos das quartas de final da Champions League 24 e 25. Inclusive com pitaco de quem passa, que óbvio que eu não vou ficar em cima do muro. Então já sugiro você, deixa nos comentários aí quem passa nos 4 confrontos. Bora analisar? Vamos pra cima. Primeiro duelo de quartas de final para a gente analisar é Bayern e Inter. Primeiro jogo na casa do time alemão, próximo na casa do clube italiano. Confronto direto, são 5 vitórias do Bayern, 3 vitórias da Inter e nenhum empate, tá? Nunca empataram aí no confronto recente, tá? Vale a pena mencionar que mesmo o Bayern levando vantagem no confronto direto, né, com mais vitórias, a gente tem que pesar a grande final de 2010, que com certeza foi um divisor de águas da Inter. Última vez, inclusive, que um clube italiano venceu uma Champions League. Depois a Inter chegou na final contra o City, mas não conseguiu vencer. A Juventus também enfrentou o Barcelona, também não conseguiu. Então, em 2009, 2010, foi a última vez que um time italiano foi campeão da Liga dos Campeões. Como que eles chegaram até aqui? Começando pelo Bayern. O Bayern não fez uma primeira fase muito bacana. Inclusive, tá? Eu tenho que dizer que, na minha opinião, né, pelo time que o Bayern tem, poderia jogar muito mais bola. Foi 12º colocado apenas. Precisou ir para os playoffs contra o Celtic e aí venceu 2-3 no agregado. E nenhuma das duas partidas o Bayern foi bem também. Com todo respeito ao time escocês, era para vencer com mais margem, tá? Depois tem que fazer um golzinho chorado no último minuto para não ir para prorrogação no jogo na Alemanha com o Alphonso Davies, que inclusive a gente vai falar sobre ele logo mais, tá? Depois, tá? Falando sobre a Inter agora nesse momento, a Inter foi totalmente oposto, tá? Se o Bayern, na minha opinião, tem um time muito desequilibrado entre defesa e ataque, toma muitos gols, a Inter é o contrário. Inter foi a melhor defesa da primeira fase, sofrendo apenas um golzinho. É bem verdade, tá? Se a gente analisar os 8 aqui de cima, foi o time que marcou menos gols. Mas essa é a fórmula do time do Simone Inzaghi. É um time que vai lá, faz o gol, faz o resultado e depois fecha a casinha e é difícil de vazar eles, tá? Tanto que foram, obviamente, direto aí para as oitavas, não precisaram do playoffs, venceram por 4-1 o Feyenoord no agregado e nas duas partidas foi extremamente absoluto, tá? Venceu com propriedade na Holanda 2-0 e depois fez a lição de casa por 2-1 num jogo onde a Inter entrou com alguns jogadores, entrou com o time misto, né? Olha que loucura. Então classificou e classificou muito bem, tá? Agora, pensando no jogo aqui e falando da escalação, tá? O Bayern vai ter alguns desfalques, tá? Vamos trazer os desfalques primeiro para depois a gente falar da escalação. Com certeza, os mais pesados são o Jamal Musiala, tá? Que, pô, é um prodígio. Acho que logo menos vai estar entre os melhores jogadores do mundo. É um jogador que pode jogar ali no meio campo, pode jogar um pouco mais avançado, pode jogar pelo lado esquerdo. E assim, é o jogador mais criativo que quando tem uma defesa fechada, que é o caso que na minha opinião vai acontecer aqui contra a Inter, é o cara que quebra com o drible e tal, inclusive melhor até mesmo que o Sané, Gnabry e outras opções que tem no elenco. E também o Manuel Neuer. Além deles, também o próprio Alphonso Davies, que marcou o gol ali que classificou o time para as quartas de final. O Upamecano também está fora. Pavlovic, meio campista jovem, que inclusive já está frequentando a seleção alemã, também está fora. Hiroki Ito e o Buchmann, tá? Que é um jovem jogador que não vai fazer tanta falta assim. Com isso, o Bayern vai ter o Urbik, goleiro jovenzíssimo que acabou de ser contratado juntamente ao Colônia, tá, no gol. Konrad Laimer na defesa, o Min Jae-kim, Eric Dyer e Rafael Guerreiro, que é o substituto imediato do Alphonso Davies. No meio campo também, né, provavelmente não vai ter o Leon Goretzka, tá? Esqueci de falar aqui do Goretzka. É dúvida. Qual que é a diferença de Goretzka para Palhinha? A chegada no ataque do Goretzka é muito mais forte, tá? Então perde nesse quesito a equipe do Bayern. Kimmich do lado dele, inclusive tá jogando muito bem, né? Aliás, é um jogador extremamente regular que eu gosto bastante. Michel Olise, francês também, vindo do futebol inglês do Crystal Palace, que canhotinho, que também inclusive tá jogando muita bola. Thomas Müller, né, que já está mais final de carreira, inclusive não vai ficar na Bayern de Munique provavelmente. Leroy Sané, que é um cara que de dia, né, tem dia que o Sané vai voar, tem dia que não vai fazer nada. E claro, o Harry Kane, que é um dos artilheiros, inclusive, dessa Champions League. Do outro lado, notícias da Inter. Cara, eu venho percebendo que a Inter vem intercalando jogadores no campeonato italiano. Tem jogo que o Lautaro não joga, por exemplo, na Copa Itália mesmo ele não esteve presente. No jogo contra o Parma ele já atuou. O Thuram também é outro jogador que ora joga, ora não. E tem bem menos desfalques. O mais importante, tá, que poderia ser titular nesse time é o Denzel Dumfries, tá? Que inclusive é o terceiro artilheiro da equipe, como vocês estão vendo aqui na informação, tá? Então a Inter vem com o seu famoso 3-5-2, né, com Jan Sommer,
no gol. Pavard, inclusive é ex-Bayern. Será que vai ter lei do ex-zagueiro? Não sei. Acerbi e Bastoni, tá? Lembrando que o De Vrij pode aparecer aqui nessa defesa. Darmian, Fratesi, Çalhanoğlu, Mkhitaryan e o Federico Di Marco. Inclusive eu gosto muito do Federico Di Marco, né? Um lateral assim, um ala, né, na verdade, que apoia muito bem, chuta muito bem no gol. Inclusive tá fazendo gol de falta, hein? Então tem dois bons batedores a Inter. Çalhanoğlu e o Di Marco. E no ataque, Lautaro Martins e o Thuram, que na minha opinião, Thuram é a melhor contratação dessa janela. Um cara que veio de graça do Borussia Mönchengladbach e tá voando. Para fechar toda essa análise de Bayern e Inter, tem que trazer a minha opinião. Eu acredito que muitas vezes um ataque ganha jogos, mas uma defesa sólida pode ganhar títulos sim. Então, eu opto pela Inter passando, tá? Então, na minha opinião, eu acho que o momento da Inter é muito mais sólido e pode vencer o Bayern de Munique. O Bayern de Munique vai ter que depender muito da questão individual para classificar. Já a Inter como conjunto, se fazer um golzinho, com certeza vai dar muito trabalho para o Bayern conseguir buscar, tanto no primeiro jogo como na segunda partida. Então esse é o meu palpite, depois vocês comentam aí qual é o seu aí nos comentários. Bora para a próxima partida. Na segunda partida dessa terça-feira a gente tem Arsenal e Real Madrid. Segundo jogo lá no Santiago Bernabéu, ou seja, vai decidir em casa o Real. Como foi o histórico de confronto recente dessas equipes? 19 teve um empate na International Champions Cup, que é um torneio totalmente amistoso, e a última vez que eles se enfrentaram na Champions League foi em 2005-2006. Naquela ocasião, o Henry deitou, fez um golaço, né, numa arrancada, inclusive procurem aí, Henry, Arsenal 5-6, Real Madrid, que vocês vão ver esse gol bem interessante que ele fez, um golaço, uma jogada individual. O Arsenal acabou chegando na final e perdendo para a equipe do Barcelona. Como essas equipes chegaram aí às quartas de final do torneio? O Arsenal, uma campanha muito plena, muito tranquila, apenas uma derrota na primeira fase e 3 gols sofridos apenas. Aliás, é uma marca desse time do Mikel Arteta, né? Até o pessoal tá criticando um pouco essa questão ofensiva, a gente vai falar sobre isso também, tá? Mas aí que entra um dado um pouco contraditório, né? Por quê? Porque o Arsenal enfrentou nas oitavas o PSV e fez simplesmente um 9-3 no agregado, né? Decidiu tudo no primeiro jogo, 7-1, lá na casa do time holandês. Aí no outro jogo já entrou com um time misto, com um ritmo um pouco mais lento e aí acabou tomando 2 gols, foi 2-2, que eu acho até um resultado um pouco mentiroso por conta do que já havia ocorrido, tá? E falando agora da equipe do Real, o Real sofreu, né? Acho que muita gente não esperava nesse novo formato de Champions League, o Real ficando em 11º colocado. Era o 880 o Real. 5 vitórias e 3 derrotas, 20 gols marcados e 12 sofridos, né? Assim como o Bayern não teve um sistema defensivo muito sólido. E aí precisou enfrentar um gigante, né? Que era o Manchester City e já venceu, né? Por 6-3 no agregado. Aquela virada estilo Real Madrid, né? Aqui que vem realmente do nada no primeiro jogo. E aí depois uma vitória por 3-1 na segunda partida, né? Então aqui classificou o Real. E aí, vamos para as escalações, agora que a gente já falou da primeira fase. O Arsenal vive com problemas de lesão, tá? E teve mais alguns aí recentes, que é o caso do Gabriel Magalhães, por exemplo, né? Que acabou machucando ali no jogo do Arsenal, né? Uma pena, né? Infelizmente, ele ficando de fora. E lá na questão ofensiva, não tem o Gabriel Jesus, não tem o Kai Havertz e o Sterling. O Sterling, para mim, é reforço, tá? E também teve a lesão do Calafiori, que também foi em data FIFA. Com isso, a provável escalação do Arsenal tem o Raya no gol, o Timber, tá? Que inclusive tá jogando em diversas posições, mas essa posição dele é mais a lateral, tá? Inclusive ele tem um gêmeo, tá? Que joga lá no Feyenoord. Saliba, o Kivior e o Lewis Skelly, tá? Então, você vê, uma zaga que sai do Gabriel Magalhães e vai para um Kivior, pesa um pouco. Meio campo com o Declan Rice, o Odegaard e o Thomas Partey, né? O Thomas Partey muito mais marcador. Se tem uma notícia boa nesse Arsenal pensando em lesões, é o retorno do Bukayo Saka, que retornou já fazendo gol, tá? Então, provavelmente e quase certeza que será titular. Do outro lado, o Gabriel Martinelli, que vem fazendo boas partidas. E no ataque, né, o Mikel Arteta meio que fez uma paradinha pro Mikel Merino virar um falso 9. Lembrando que o Mikel Merino jogava na Real Sociedad, é um meio campista, né, muito mais criador, assim, meio que no estilo do Declan Rice, mas com mais chegada dentro da área, até porque ele é bom no cabeceio. Talvez por isso o Mikel Arteta tenha colocado ele nesta posição. Do outro lado, a gente tem o Real Madrid. Real Madrid também tem alguns desfalques, um principal por suspensão, que é o caso do Tchouaméni, e aí tem fora o Mendy, o Militão que já está há bastante tempo, o Carvajal também, e o Lunin se tornou um desfalque aí recente. Então provavelmente Carlo Ancelotti vai mandar o time com Courtois, Lucas Vázquez, Asensio, Rudiger, Fran Garcia, que é um cara bem duvidoso, tá? Hora ou outra a gente vê o Camavinga jogando por ali, mas com a suspensão do Tchouaméni,
aí ele vai ter que colocá-lo no meio campo, a não ser que ele opte pelo Modric por aqui, o que eu acho realmente muito difícil, ter que recuar o Valverde aqui no meio campo, na trinca do meio campo formada com Bellingham e Valverde também. No ataque, aquele óbvio, Rodrigo, Mbappé e Vini Júnior. Qual que é o meu palpite para esse jogo? Cara, se tratando de Champions League, é extremamente difícil a gente falar, cara, o Real Madrid não vai passar. Independente de que ele enfrente, eu sempre vou estar do lado do Real Madrid. A não ser que seja o Real Madrid muito ruim, o que não é o caso. Então, assim, de desfalques, o Real Madrid leva vantagem. 11 inicial do Real Madrid é melhor, tá? Acho que também um time mais experiente para esse tipo de momento. Tem mais experiência, óbvia, na Champions League, é o maior campeão. Então, assim, não tem como ir contra o Real. Se alguém acredita que o Arsenal pode passar, eu quero que comenta e deixe seu argumento aí pra gente debater. Passando para quarta-feira, Barcelona e Dortmund se enfrentam no Luís Companys, segundo jogo no Signal Iduna Park, casa do time alemão. Histórico completo, 3 vitórias do Barcelona, 2 empates e nenhuma vitória do Dortmund, ou seja, o Dortmund nunca venceu o Barcelona em jogos oficiais e amistosos também, tá? A última vez que eles se enfrentaram é realmente um jogo muito recente, que foi na fase de grupos desta Champions League, no dia 11 de dezembro de 2024, com vitória do Barcelona lá, né? Na casa do Borussia Dortmund por 3-2, tá? Então, assim, histórico realmente muito favorável para o time culé. Falando em time culé, campanha irrepreensível também, 6 vitórias, um empate e apenas uma derrota, e o melhor ataque da competição com 28 gols, tá? Claro, o Barcelona é aquele time que ele joga pra frente e vai tomar mais gols, tá? Então a gente pode perceber que sofreram 13. Inclusive, esse é um confronto que eu imagino que tenha mais gols, tá? Que seja um jogo mais interessante, mais dinâmico, a gente pode ter mais reviravolta e muita bola na rede. Depois, nas oitavas de final, o Barça enfrentou o Benfica, tá? E venceu o primeiro jogo e venceu também a segunda partida, classificando-se com um agregado de 4-1. Já o Borussia Dortmund, tá, fez uma campanha ali na Bacia das Almas para conseguir, quase consegue aí no 8º lugar, né? No fim das contas acabou terminando com 15 pontos. O Aston Villa, que era o primeiro, ficou com 16, 5 vitórias e 3 derrotas, 22 mal marcados e 12 sofridos, tá? Achei que o Dortmund classificaria até entre os 8. Pelos adversários que ele enfrentou alguns adversários complicados com o Barcelona, mas teve muito joguinho ali um pouco mais tranquilo para conseguir classificar até melhor. Com isso, tá? O Borussia Dortmund precisou enfrentar o Sporting, 3-0 no agregado, os 3 gols marcados na casa do Sporting em Portugal, no Alvalade. Depois enfrentou o Lille, né, que era uma das sensações dessa competição, e aí empatou o primeiro jogo dentro de casa, 1-1, e aí venceu o segundo por 2-1, chegando até essa decisão. Vamos falar de escalação? Bora falar primeiro do time da casa, né, que joga esse primeiro jogo em casa. O Barcelona tem 3 desfalques, né, que é o Dani Olmo, talvez o mais importante, apesar do Marc Casador já estar ganhando bastante espaço, né? Segue aí o Ter Stegen como dúvida, bem provável que a gente tenha o Chesney. Aliás, o Chesney de vez em quando dá uns sustos, hein? Eu não sei se foi um excelente negócio, até porque o Iñaki Peña, né, que é o goleiro, o reserva imediato seria do Ter Stegen, ele não é tão mal assim não, hein? Mas enfim, Chesney no gol, né? Naquele famoso 4-3-3 do Barcelona do Hans Flick, que aliás eu tenho que falar uma coisa aqui. Barcelona é um dos times que jogam o futebol mais bonito da Europa, tá? E talvez do mundo. Mas vamos lá, Koundé na lateral direita, Ronald Araújo, Pau Cubarsí e o Baldé. Meio campo com Gavi, De Jong e Pedri, e o ataque com Lamine Yamal, Lewandowski e Rafinha, cara. Os 3 numa fase esplendorosa. Aliás, o Rafinha, cara, ai, Rafinha, ele já tá se colocando muito como protagonista na seleção, mas espero que ele voe muito mais. Então, assim, um time realmente muito forte. Do outro lado, o Dortmund, né, que mudou bastante da temporada passada para essa, né, principalmente com a saída de jogadores que eram lendas do clube, né, caso do Mats Hummels, caso principalmente do Marco Reus, que aliás é um dos jogadores alemães que eu mais gosto, tá, que eu sou fã, tá? Tem como desfalque importante 2 jogadores do meio campo, que seriam, né, na minha opinião, o meio campo titular desse time, que é o Pascal Gross, né, suspenso, né, por cartões, e o Sabitzer por lesão. Além dele tem o Niklas Süle, que também está fora. Com isso, o Borussia Dortmund chega no 4-2-3-1, com prováveis Gregor Kobel no gol, Ian Couto ganhando vaga aqui do lado direito, tá? O Waldemar Anton, que veio do Stuttgart na temporada passada, para essa temporada, na verdade, o Nico Schlotterbeck, que é um zagueiro, cara, que tem uma bola no pé excelente. Inclusive, esses dias depois vocês pesquisem aí. Ele deu 2 assistências cobrando escanteios. Já viu o zagueiro bater escanteio? Schlotterbeck bate. O Bezenbaini, que é um lateral bem ofensivo, tá? E aí, os 2 meio-campos substitutos do Sabitzer e do Gross, que é o Felix Remecha, que veio do Wolfsburg também nessa temporada, o Salih Özcan, tá? Que é um turco/alemão,
E aqui a gente tem uma novidade, que na verdade para mim é uma dúvida ainda nessa escalação, tá? Que é o Julian Hirson nessa posição. Por quê? O Julian Hirson, tá? É um lateral norueguês. Então assim, ele joga na lateral esquerda e joga também na lateral direita. Óbvio, mas de ofício na lateral direita. Então, só se o Dortmund quisesse se defender um pouco mais, até porque ele é um lateral que é ofensivo, mas tem, né, proficiência para defender. Caso ele não entre, ele tem duas boas opções, que é o Duranville, né, que é um jovem jogador belga, tá? E tem também um jogador que eu gosto muito, que é o Jamie Gittens, tá? Que é um inglês, também pode jogar nessa ponta direita. E aí fecha com o Julian Brandt, carinha DM e o Bayer aqui no ataque, tá? Fechando, qual que é o meu palpite para esse jogo aqui, pessoal? Na minha opinião, como eu falei, o Barcelona está jogando muita bola e acho muito difícil em 180 minutos o Dortmund conseguir superar. Pode até, sei lá, conseguir vencer na Alemanha ou até mesmo vencer aqui no primeiro jogo no Luis Companys? Pode, mas eu acho que no agregado vai prevalecer a qualidade técnica do Barcelona, então o meu voto é para Barcelona classificando. Quarto e último confronto para a gente fechar esse vídeo, PSG e Aston Villa. E aqui não tem histórico, meu amigo, eles nunca se enfrentaram. Mas vai aqui uma curiosidade. Para quem não sabe, o Aston Villa já foi campeão da Champions League. Na época era a famosa Taça dos Campeões, na temporada 81 e 82. Qual foi a última vez que o Aston Villa jogou a competição europeia? Foi em 83, ou seja, no ano seguinte do título. Depois disso, 41 anos de ausência e agora qualificado, tá? Vamos trazer então os dados desse time, lembrando que o primeiro jogo vai ser no Parque des Princes, tá? Que inclusive vai ter o retorno, né, do Unai Emery, né? O Unai Emery, que era aquele treinador que tomou aquele 6-1 do Barcelona, lembram? É o treinador do Aston Villa hoje, que aliás é um excelente treinador, tá? É um pecado ele ficar lembrado por conta disso, até porque foi um treinador que, se não me falha a memória, já venceu 2 Ligas Europa, tá? 2 Ligas Europa. Vamos começar com o PSG, que é o time da casa. O PSG decepcionou na primeira fase, 15º colocado, só que aqui eu tenho que trazer um adendo, tá, pessoal? Nesse novo formato, dependendo do sorteio que você pega, meu amigo, a gente vai ver muito time grande, né? Grande entre aspas, que eu acho que o PSG não é tão grande assim, mas time de qualidade sofrendo, porque às vezes pega muito confronto grande, né? E acabou que foi exatamente isso que ocorreu com o PSG. E aí acabou tendo que ir pro mata-mata, inclusive classificou na Bacia das Almas, ó, 13 pontos, o 24º tinha 11, ou seja, 2 pontos à frente do último classificado. E aí por fim pegou o Brest e simplesmente acachapante, 10-0 no agregado, sendo um 7 e um 3, tá? Depois pegou o Liverpool, cara, e aqui era um confronto que, pelo que vinham jogando as duas equipes, pessoal, poderia ser até uma final, tá? Sem exagero, ou uma semifinal, vai colocar uma semifinal. E aí o PSG amassou no primeiro jogo e levou muito azar, acabou tomando um gol do Liverpool ali, do Harvey Elliott. E assim, eu falei, cara, ficou difícil para eles passarem agora, mas não, conseguiram vencer ali com o gol do Dembélé, e aí depois nos penais brilhou a estrela do Gianluigi Donnarumma, que eu acho que como goleiro, de vez em quando dá umas falhinhas, mas quando pega pênalti, meu amigo, nossa senhora, Donnarumma é um monstro nos pênaltis. Depois, agora vamos falar de Aston Villa. Aston Villa foi o 8º colocado, o último a classificar nas oitavas. E aqui vai o contraponto do que eu falei do PSG. O Aston Villa pegou uma tabela tranquila. Pegou time adversários fortes? Também pegou. Mas muitos acessíveis, tá? E aí o time foi lá, venceu, tá? Claro, tem um mérito. Venceu o Bayern de Munique na primeira fase, bem ao estilo Unai Emery. Aliás, é um time que joga muito na bola longa, que é um cuidado que o PSG vai ter que ter se defender com linha alta, tá? Pegou o Bruges nas oitavas e cacetou o Bruges, né? 6-1 com um 3-1 fora de casa e depois um 3-0 dentro de casa. Achava até que teria mais dificuldade, apesar de passar, e classificou muito bem. E vale a pena a gente ressaltar que o Aston Villa se reforçou. A gente vai colocar a escalação, depois eu vou comentar um pouco sobre esses reforços aí. PSG tem praticamente todos os seus jogadores à disposição, com exceção do Marquinhos, que tomou aí o cartão na última partida das oitavas e vai ficar suspenso, vai ficar de fora desse primeiro jogo, tá? No segundo jogo, obviamente, ele retorna. E aí, quem que o PSG tem como titular? É aquele time padrão, né? Donnarumma no gol, tá? Achraf e Hakimi aqui no ataque. Nuno Mendes na lateral. Eu ia falar ataque porque são laterais extremamente ofensivos, né? Tanto Nuno Mendes como Hakimi. Aliás, o Nuno Mendes botou o Salah no bolso, hein? A gente tem que falar isso. William Pátio e Lucas Beraldo. Curioso, né? É difícil a gente ver uma zaga formada por 2 canhotos. O Pátio é um equatoriano que ele estava lá no Frankfurt e ele é muito bom, tá? Forte fisicamente, também tem grande velocidade, então isso ajuda, principalmente porque o PSG joga um pouco mais exposto, como eu mencionei anteriormente. Meio campo, Fabian Ruiz jogando muita bola, Vitinha também jogando muita bola, e o João Neves, que veio há pouco do Benfica, assim, ajudou a acertar o meio campo. E lá no ataque a gente tem o Barcola, Dembélé e Kvaratskhelia. Mas aqui, pessoal, tá? Muitas vezes a gente vai ver o Kvaratskhelia na direita, o Barcola na esquerda, o Dembélé também flutuando pela direita.
sempre um deles centralizam, tá? Mas eles trocam muito. E eu acho que esse daí é um dos grandes trunfos desse time tão ofensivo do PSG, tá? Que inclusive fez 10 gols no Brest, realmente não foi à toa, tá? E aí a gente tem que falar do Aston Villa. Primeiramente sobre os desfalques, tem a falta aí do Leon Bailey e Ross Barkley. Leon Bailey era titular, Ross Barkley era mais um jogador para segundo tempo, mas era uma boa opção. Sobre os reforços que eu tinha falado para você que eles trouxeram, tá? O Axel Zazi na defesa, tá? Hora ou outra ele acaba sendo titular. O Marco Asensio também é um outro jogador e o Marcus Rashford que já chegou ganhando o lugar dele, né? E é um jogador muito respeitado, principalmente no âmbito inglês, veio por empréstimo do Manchester United. Então, 4-2-3-1 do Naemery com o Martinez no gol, né? Dibu Martinez, se tiver pênalti, olha aí, que duelo que a gente teria num pênalti aqui, hein? Vou torcer pelos pênaltis, hein? Imagina, Dibu Martinez e Donnarumma, que loucura, né? Matt Cash aqui na lateral direita, o Paulo Torres aqui na defesa e o Konsa e o Lucas Digne fechando a linha de zaga. Aqui eu tenho que ressaltar, tá? O Matt Cash é um jogador mais ofensivo, tá? Então, caso ele queira, né, optar por um time mais defensivo nas laterais, ele pode entrar com o Tyrone Mings, tá? Ou até mesmo o Zazi. Tá, eu já vi o Naemery fazendo isso nessa temporada. Depois, a gente tem o Tielemans meio campo, o Camará, o Rodgers, que já fazia pelo menos 6 partidas que ele não marcava, marcou contra o Nottingham Forest, uma vitória importante aqui do time na Premier League. O Maguin, né, que é o escocês, meio que o cérebro mais pensante, digamos assim, desse time. O Rashford, que joga aqui mais pelo lado esquerdo, e o Ollie Watkins, que é o artilheiro do time. Para fechar, pessoal, acho que o PSG, junto com o Liverpool e com o Barcelona, era uma das equipes ali que, na minha opinião, também estavam apresentando um futebol muito bom e continua apresentando muito bem. Então, na minha opinião, passa o Paris Saint-Germain, mas vai enfrentar um adversário realmente muito qualificado. Não tem tanto nome, apesar de já ter vencido uma Champions League lá no passado, não tem, tá? Mas como a gente pode perceber, tem muitos jogadores de qualidade, tem um treinador de qualidade que quer se provar na Champions League, então vai dar trabalho, mas ainda fico colocando minhas fichas todas na equipe do PSG, beleza? É isso, pessoal, essa foi a nossa análise. Será que eu vou acertar meus palpites? Comenta aqui embaixo se você concorda, discorda e, claro, se inscreve aí no canal para acompanhar todos os vídeos que a gente vai trazer semanalmente por aqui. Valeu? Tamo junto!